Olá, alunos! Nessa segunda parte da videoaula sobre notícia, a gente vai ver algumas definições, características da notícia retiradas do livro Jornal História e Técnica, As Técnicas do Jornalismo, de Juarez Bahia. A primeira definição que esse autor traz de notícia é a seguinte: a notícia é tudo o que o jornal publica. Mas é uma definição muito simplista, né? Então ele traz outras informações. Vamos lá. Notícia é o modo pelo qual o jornalismo registra e leva os fatos ao conhecimento do público. Nesse sentido, a notícia é sinônimo de acontecimento. E aqui uma definição mais completa, né? A notícia é a base do jornalismo, seu objeto e o seu fim. Através dos meios do jornalismo ou dos meios da comunicação direta ou indireta, a notícia adquire conteúdo e forma, expressão e movimento, significado e dinâmica para fixar ou perenizar o acontecimento ou para torná-lo acessível a qualquer pessoa. Então, resumindo, é a divulgação de um acontecimento, né? Tornar aquele acontecimento comum às pessoas, informá-las. E toda notícia, ela é uma informação, mas nem toda informação é uma notícia, né? A gente tem informações espalhadas por todos os lugares, por exemplo, informações de orientação: não pise na grama, não fume, ou fumar faz mal à saúde. São informações, né, que a gente é cercado por elas o tempo todo, mas elas não são notícia, porque não são fatos que aconteceram naquele momento, que são inesperados ou que tenham alguma característica de novidade. Então vamos lá, vamos ver algumas outras definições, né? A notícia também quer dizer transmissão de mensagens ou a mensagem em si mesma. E é uma mensagem de novidade, né? Importante isso, que pode ser verdadeira ou falsa a algum interlocutor que a recebe, aceita, rejeita, deforma ou fica inteiramente indiferente. E ela pode rejeitar essa informação, pode concordar com essa informação, mas lembrando que a notícia ela tem que ser verdadeira, pelo menos para aquela pessoa que está escrevendo ou que está dizendo aquela notícia, e ela tem que ter um fundo de verdade, uma base de verdade. Mas quem está ouvindo pode achar que é uma mentira. E, como qualquer informação jornalística, a notícia deve reunir interesse, importância, atualidade e veracidade. São características muito importantes. A gente tem aqui uma outra definição, que notícia é qualquer fato ou acontecimento, ou ainda uma opinião que interessa ou afeta um grande número de pessoas em uma comunidade e é capaz de ser por essa comunidade entendida. O que a gente tem de importante aqui? Que não adianta a gente informar alguma coisa de um jeito que as pessoas que vão receber aquela mensagem não entendam essa mensagem, né? Então, a notícia ela precisa ser entendida pelas pessoas também. E a gente tem agora uma definição de notícia muito antiga e engraçada, mas que ajuda a gente a entender direitinho o que é uma notícia. É uma velha fórmula que diz: quando um cão morde um homem, não há notícia. Mas quando um homem morde um cão, eis a notícia. Por quê? Porque é comum, né? Cães morderem homens. Isso é trivial, acontece normalmente, né? Em uma relação de pessoas que têm animais, né? Mas um homem morder um cão é uma coisa absurda, estranha, nova. Aí sim está a notícia, o inesperado, o novo, que foge do comum. E as notícias, elas precisam de fontes. Essas fontes geram as notícias, né? As notícias podem ter origem no acontecimento, no informante, no repórter, nas agências noticiosas, nas entidades públicas privadas, como governo, sindicatos, empresariado, associações de moradores, setores profissionais e nos indivíduos, né? E essas fontes de informação que são essenciais na hora da gente apurar a notícia, elas podem ser divididas em fontes diretas, indiretas e complementares.
As pessoas que são informantes de um acontecimento, aquelas que são seus autores, suas vítimas, suas testemunhas. E os comunicados oficiais são fontes diretas, né? Eu coloquei aqui a foto de um jogador vítima do acidente da Chapecoense. Ele é uma vítima do acidente e ele é um sobrevivente, portanto, ele é uma fonte direta daquele acontecimento, daquela notícia. Agora, terceiras pessoas, informantes envolvidos circunstancialmente nos fatos, papéis, documentos de consultas, relatos parciais, essas pessoas ou esses documentos já são fontes indiretas. E a gente tem ainda as fontes complementares, que são todas as informações adicionais que contribuem para esclarecer ou enriquecer a história, acrescentar ou reduzir a visão que todos acreditavam que era aquela mesma, que parecia definitiva. Às vezes, essas informações complementares trazem um pormenor em um depoimento, uma referência de livro, uma pesquisa, um recorte, e esse pormenor auxilia a apuração dessa notícia e torna a notícia mais precisa. E a gente sempre precisa, ou na maioria das vezes, precisa mencionar as nossas fontes principais dessa notícia. E, além disso, convém também não omitir as fontes secundárias ou indeterminadas. Por que convém não omitir? Porque a gente qualifica a informação, a gente diz quem, né, falou aquilo, quem acredita naquela informação, a gente qualifica a informação. Quando a gente escreve assim, segundo fontes, ou segundo setores, ou segundo informantes, observadores, especialistas, quando a gente escreve isso, só está correto se a gente quer resguardar o sigilo da fonte. A gente não pode escrever assim de forma tão indeterminada se a gente quiser eliminar a responsabilidade ou envolvimento de alguém. Isso não está correto. As pessoas assistem os noticiários para tomar decisões, né? Para serem informados, pelo menos. E eles não querem, né, que os veículos de comunicação sejam desonestos, escondam os fatos, né? A ideia é que aquele veículo de comunicação seja verdadeiro, autêntico, honesto, confiável, e para isso ele se apoia nas fontes. E se apoia nas fontes, que divulgue as suas fontes. Claro que tem determinados momentos que isso não é indicado também, né? E grande parte da credibilidade do jornalista ou do veículo de comunicação no qual ele trabalha está no uso que ele faz das suas fontes na hora de elaborar as notícias. Quanto mais responsável e transparente ele for no uso das suas fontes, provavelmente mais próximo da objetividade tão sonhada da notícia essa pessoa vai estar. Então, quando a gente usa o anonimato da fonte para poder colocar ali uma opinião pessoal ou para colocar um interesse que não é muito bacana, isso é uma violação da ética profissional. Nós não podemos fazer isso. E as notícias, elas podem variar em relação ao tipo. Elas podem ser previstas, imprevistas ou mistas. As previstas são aquelas que a gente já sabe antes, né? Elas são elas que ocupam a maior parte do noticiário. Por quê? Normalmente, os repórteres, tanto de impresso como de televisão, possivelmente de rádio, mas menos de rádio, eles já chegam na redação com uma pauta pronta. São as notícias que normalmente foram agendadas no dia anterior ou já estavam sendo pensadas há alguns dias, que são notícias frias, que são notícias agendadas. Elas são a grande parte do noticiário. Claro que se acontece algum fato novo, alguma coisa factual, essa notícia pronta, essa notícia esperada, ela dá lugar ao factual tranquilamente, ela é remarcada para outro dia, né? As notícias imprevistas são essas factuais, de caráter inesperado. Quais são os exemplos, né? Crimes, acidentes, incêndios. E as mistas são aquelas que reúnem numa só informação o previsto e o imprevisto. Como assim? Por exemplo, às vezes a produção já estava programando uma matéria sobre queimadas, porque o mês de dezembro é um mês muito seco e normalmente favorece as queimadas, e aí o repórter já tinha uma pauta pronta, ia gravar com o bombeiro, ia gravar com o ambientalista, e em alguns
lotes que já tinham sido queimados ou em alguma mata que foi queimada. Mas aí, na hora que o repórter foi sair da redação, alguém, né, informou, pode ter sido o Corpo de Bombeiros, que uma mata X estava queimando. Então, a gente tem ali o factual junto com o previsto, porque aí já aproveita as marcações que estavam feitas para uma matéria de orientação, né? Talvez o bombeiro iria orientar as pessoas para não colocarem fogo em lotes vagos, por exemplo, ou não jogarem aquele finalzinho do cigarro na rodovia, ocasionar queimadas, né, nas matas, às margens da rodovia, enfim. Então, a gente tem uma notícia mista. E as notícias, elas podem ser divididas também quanto à procedência, elas podem ser locais, nacionais e internacionais. A definição é bem simples, né? Uma notícia local é aquela que acontece ali naquele bairro, naquela cidade, onde o veículo atua. Nacional, naquele país, internacional, nos outros países no mundo, né? Mas por que isso é importante? Porque a gente precisa saber disso. Quanto mais local, ou no máximo nacional, um veículo mais penetração ele tem naquela região onde ele atua. Porque as pessoas que assistem uma TV afiliada, elas querem saber notícias daquela região onde elas estão. É claro que as pessoas também vão querer saber notícias nacionais e notícias internacionais. Mas essas notícias internacionais, principalmente, elas influem de forma menos direta na vida das pessoas. Então, o que a gente precisa saber? Que as notícias locais ou nacionais normalmente são mais importantes para determinados públicos do que as notícias internacionais. Essa proximidade, ela deve sempre ser considerada pelo veículo, né? Porque isso influi bastante na sua penetração em relação ao seu público e no seu perfil. E uma notícia, para ser completa, de acordo com Juarez Bahia, ela ainda precisa trazer clareza e detalhes. Toda vez que uma notícia tem proeminência, a explicação dela ou mesmo a interpretação dessa notícia torna-se necessária. E essa interpretação não deve ser confundida com opinião, né? A natureza interpretativa de uma notícia, ela está nos dados adicionais que são úteis para a gente tornar essa informação mais explícita e mais responsável. E a isenção na hora de fazer essa explicação da notícia, ela é indispensável. As pessoas assistem o noticiário, ou elas leem o jornal, esperando que esse noticiário seja o mais objetivo e imparcial possível. Elas querem ter argumentos para fazerem o seu próprio julgamento. Elas não querem receber um julgamento pronto do veículo. Claro que a opinião, ela está dentro do jornalismo, mas ela tem os seus lugares. Por exemplo, no jornal impresso, ela está no editorial. Editorial é a parte do jornal em que ele expressa a sua opinião sobre determinado assunto. Então, no jornalismo, existe opinião sim, mas não dentro da notícia. A notícia não abarca opinião, ela traz informações que facilitam a compreensão e tornam possível que a pessoa que está lendo, que está ouvindo, que está vendo, faça os seus próprios julgamentos e tenha a sua própria opinião. Então, a notícia interpretativa, ela é necessária sim, e a finalidade dela é tornar o fato mais compreensível. Ela contém os pormenores que explicam melhor a notícia e ajudam o consumidor dessa notícia a discernir, né, aquele assunto mais corretamente, estabelecer paralelos e decidir uma opinião ou mesmo um curso de ação de acordo com aquelas informações. Então, para a gente entender melhor o que é uma notícia interpretativa, a gente tem aqui um exemplo. Vamos lá. Informar que os Estados Unidos resolveram lançar um plano de paz para o Oriente Médio é a notícia. A gente só informou. Quando a gente explica ou mostra por que os Estados Unidos resolveram interferir nessa questão e as reações que essa atitude dessa interferência, né, provocaram, essa é a interpretação. Você está explicando por que eles resolveram interferir na questão da paz no Oriente Médio. Agora, se você analisa e conclui que qualquer interferência americana no assunto, a revelia da ONU, deve ser rejeitada liminarmente, essa é uma opinião.
Isso não é notícia, isso é uma interpretação opinativa que deve vir em alguma coluna, né, de algum jornalista que pode emitir uma opinião, de algum especialista em conflitos internacionais, né? Então aí a pessoa dá a opinião dela, mas existe o espaço reservado para isso, não na notícia interpretativa, ok?